O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Ai, irmãos, como está perto aquele dia. E o noivo vem. Nós estamos aguardando. Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. Leiamos como base o versículo de número 10. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo de número 10. A Bíblia diz: vindo, porém, os primeiros cuidaram que já haviam de receber mais. Mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. Amada igreja e amigos que aqui estão, hoje pela manhã nós estudamos um assunto muito importante acerca do ciúme e os males que ele causa na família, seja a família geneticamente falando, ou também a família espiritual. E nesta noite nós lemos na abertura do trabalho 1 Coríntios, capítulo 3, e os irmãos viram que o ciúme também está presente na leitura feita, na abertura do trabalho. É verdade que a tradução revista e corrigida, geralmente na palavra ciúme, ela apresenta inveja. 1 Coríntios 3, 3. E os irmãos sabem que inveja é diferente de ciúme, porque é possível alguém ter um ciúme benéfico. No caso do Senhor Deus, nós vemos ali em Tiago 4 que ele tem ciúmes da igreja. É um cuidado, um zelo, uma proteção. Ao tempo que há um ciúme destrutivo, que causa males, que destrói relacionamentos. Agora, quando se trata de inveja, todos nós sabemos que a inveja em si mesma é maldosa. E aonde há o ciúme, a naturalidade é que logo apareça a inveja, se não houver um certo cuidado. Quando eu leio Mateus 20, versículo 10, o tema é: com os olhos na recompensa, nunca trabalharemos legitimamente. Com os olhos na recompensa, nunca trabalharemos legitimamente. Isaías capítulo 19, versículo 10 diz que todas as pessoas que trabalham em busca de recompensa adoecerão na alma. Esses dias de crente eu não consigo lembrar de uma só pessoa
que trabalhou ou que está trabalhando visando recompensas, que trabalhe feliz. Eu vejo pessoas moribundas, entristecidas, problemáticas, quando visam uma recompensa. E é por esse motivo que eu estou lhe dizendo que, visando uma recompensa, nunca trabalharemos legitimamente. Ao tempo que também eu não conheço uma só pessoa que trabalha por amor a Deus, sem interessar nesse negócio de recompensa, que não sejam pessoas felizes, amáveis, bem resolvidas e produtivas no reino. Não consigo lembrar de uma só. Você observou o contraste? Enquanto alguém busca recompensas, está adoecendo. E o pior, consegue adoecer mais pessoas. Por um outro lado, quem trabalha no propósito de apenas glorificar a Deus, ser grato pelo que Ele já fez, todas são pessoas felizes e produtivas. É impossível nós conseguirmos compreender o capítulo 20 se nós não voltarmos ao capítulo de número 19. Veja só o que diz o capítulo 19, versículo 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, dele Jesus, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? O jovem rico imaginava que, fazendo bem alguma coisa, pelos seus méritos poderia conseguir a salvação. E salvação não é obra meritória nossa. Salvação é graça divina, é benefício do Senhor, é misericórdia de Deus. Nenhum de nós merecemos salvação, mas a graça de Deus se manifestou, trazendo misericordiosamente e graciosamente salvação a todo aquele que crê. Nós só precisamos acreditar que o sacrifício de Cristo é o suficiente para nos perdoar de todo pecado, uma vez nós cremos. E é impossível que alguém que creia no Evangelho não busque, não procure viver de acordo com o Evangelho. Ainda no capítulo 19, a forma daquele jovem rico, aparece um dos discípulos. 19, 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós já deixamos tudo, e agora o nosso negócio é te seguir. O que o Senhor vai dar para nós? O que nós vamos receber? Pedro, da mesma forma que estava o jovem rico, ele estava querendo saber de recompensa. Até aqui ele não entende que o privilégio de seguir a Cristo para nós já é muita coisa. Nós estávamos perdidos, fadados a fracassos, condenados ao inferno. Por herança o que tínhamos era a condenação. O Senhor Jesus morreu na cruz por nós, convidou-nos: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se alegrem, porque o vosso nome está escrito nos céus. Eu vos dei poder e autoridade para que saiam pregando e anunciem a toda criatura. Façam discípulos, ensinem as pessoas. E Pedro ainda
pouco, ele quer saber do ganho. Ele quer saber do que lucraria. Você sabia que ainda hoje tem gente pensando assim? Sem olhar para o lado escatológico do que diz os primeiros versículos do capítulo 20. Leiamos o que diz a parábola. Porque o reino do céu é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinda. Aqui o Senhor Jesus faz uma comparação. Ele diz que o reino dos céus, o reino de Deus, é muito parecido, tem lições semelhantes a de um pai de família, que de madrugada saiu, assalariando trabalhadores para que trabalhassem. Todos sabem que essa forma do Senhor Jesus ensinar é para que o povo tivesse facilidade de compreender. Por incrível que pareça, nem assim muitas vezes o povo compreendia. E eu não me espanto se alguém não compreender nesta noite, embora nós tenhamos muito desejo que as pessoas compreendam. Quando o texto sagrado diz que ele saiu de madrugada, nós entendemos que era antes das 6 horas da manhã, porque para um judeu a primeira hora do dia são 6 da manhã, e para começar a trabalhar às 6 ele saiu antes disso, e é por isso que o texto diz que ele saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinda. Você já viu na Bíblia que o Senhor enviava profetas madrugando, ou seja, antecipando o que viria depois, para que as pessoas estivessem despertadas. Mas nem assim, o Senhor enviando profetas e madrugando, falando antecipadamente, as pessoas ainda desprezavam, não ouviam os profetas. E é triste quando nós lemos no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 36, versículo 14 a 16, dizendo que o Senhor, mesmo enviando seus profetas e madrugando, as pessoas desprezaram, escarneceram, não receberam uma palavra, ao ponto de chegar um tempo que não tinha mais cura, não tinha mais remédio para o povo de Deus. E eles vieram a padecer muitas dificuldades, só porque não ouviram uma palavra de Deus para obedecerem. Nesta palavra, o Senhor Jesus mostra que o pai de família faz a mesma coisa. Versículo de número 2. Ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia. Dependendo da tradução que você estiver, pode ter um denário, que era uma moeda que correspondia a um dia de trabalho, a uma diária, para nós na atualidade. E mandou-os para sua vinha. Eu quero destacar para todos que um pai de família, ele se preocupa com a família, e por causa da sua preocupação com a família, antecipadamente ele procura pessoas para trabalharem. E no reino não tem apenas um líder, o pai de família, não tem apenas um trabalho, que é a obra que nós precisamos realizar para Deus, como também tem salário e tem uma quantia determinada pelo próprio Deus, que é o pai de família. É interessante notar que com o primeiro que entra de madrugada para trabalhar, foi ajustado um valor.
Continuemos. O versículo de número 3. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Entendendo que 6 horas da manhã é a primeira hora, a terceira hora seria que horas? 9 horas da manhã. Observe que alguém começou a trabalhar às 6 da manhã e vai trabalhar até às 18 horas. Mas o segundo grupo de pessoas começa a trabalhar às 9 da manhã, mas eles também trabalharão até às 18 horas. Em tudo isso há um sentido profético, escatológico, mas não é a nossa intenção nesta noite. E apenas mostrar como nós devemos ser vigilantes quanto ao trabalho e aos cuidados que nós devemos ter ao prestar um trabalho para Deus. Versículo de número 4. E disse-lhes: ide vós também para vinho, dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Observe que o primeiro grupo é ajustar um valor, mas de agora em diante não se fala mais de valor, mas se fala de um pagamento justo. E isso não quer dizer que quem entrou na primeira hora do dia não receberia um valor justo, mas é especificado o valor ao tempo que os demais fala-se de um valor justo. Versículo 5. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, tendo em vista que os irmãos disseram ser a terceira hora, 9 horas, a sexta hora agora seria que horas? Meio-dia. E a nona hora seria que horas? Às 15 horas da tarde. O texto está mostrando que quem entrou meio-dia trabalharia até às 18 horas, quem entrou às 15 horas trabalharia até às 18 horas da mesma forma. O texto sagrado diz no versículo 6: e saindo perto da hora 1/10, que horário seria esse? Às 17 horas, encontrou outros que estavam ociosos. E agora ele lança uma pergunta: por que estáis ociosos todo dia? Que tipo de trabalhadores nós somos na vinha do Senhor? Os da primeira hora, da terceira, da sexta, da nona ou da 1/10 hora? Em verdade, a igreja é um povo que certamente tem pessoas alistadas para, eu não sei se estão trabalhando, mas pelo menos foram alistadas para trabalhar. E entendendo assim, foram alistadas pelo Senhor. Eu tenho dito constantemente que à medida que Deus nos salva, se Deus não tivesse pelo menos um propósito para nós, à medida que for salvando, purificando, ia matando, levando para a glória. O fato de nós estarmos aqui respirando significa dizer que nós temos pelo menos um talento para desenvolvermos para Deus. Jesus disse em Mateus 25:15 que ele distribuiu os talentos de acordo à capacidade de cada pessoa. Eu não preciso ficar
ficar fazendo comparações, porque há poucos dias nós falamos aqui sobre Ageu, e uma das dificuldades que aquele povo enfrentou foi exatamente as comparações. Ao invés de eu ficar fazendo comparações, eu preciso saber o que eu posso fazer, em que eu posso ser útil, e procurar fazer aquilo que preciso fazer. Porque como um corpo, todos nós temos as nossas responsabilidades, e cada um de nós, Deus deu capacidades, e dentro daquilo que Ele conferiu a cada um de nós, Ele quer, pode e está desejoso de nos usar. Mas se nós ficarmos olhando de um lado para o outro, fazendo comparações, nós acabaremos por perder o nosso tempo, sem fazer absolutamente nada para Deus, e ainda acabar por estar doentes, se nós estivermos olhando para recompensas. Ao tempo que, se nós entendermos que tudo que precisamos é sermos gratos a Deus, e fazermos o que chegar à nossa mão para fazer, nós conseguiremos fazer bastante, e ainda no final sermos recompensados, embora esse não seja o nosso alvo principal, mas no final ainda ser recompensados. O Senhor Jesus continua o seu ensino, e Ele faz perguntas. Por que vocês estão ociosos até esta hora do dia? A minha pergunta é a mesma: será que ainda tem pessoas que estão esperando não sei o que, tendo em vista que nós já ouvimos nessa noite que o noivo está perto, que Ele veio? Da mesma forma que esse pai de família saiu a procurar trabalhadores e colocá-los na sua vinha, sabendo nós por essa parábola que para nós não é nada mais do que uma história bíblica, porque esta é a semelhança do reino dos céus. Daqui a pouco haverá uma prestação de contas, e se nós não tivermos feito o que deveríamos ter feito, como nós nos encontraremos diante de Deus? Uma vez que a sua palavra diz que nós não podemos chegar diante dele de mãos vazias. O versículo de número 7 diz: disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Versículo 8 é o momento em que nós estamos vivenciando. E aproximando-se a noite. A noite da Bíblia fala de escuridão, a noite da Bíblia fala de trevas, a noite na Bíblia fala de um período em que nós precisamos ter lâmpadas acesas, e não somente ter lâmpadas acesas, mas nós sermos a luz de Cristo a iluminar neste mundo em dessas trevas. Chegando a noite, chegando um momento de dificuldade, e quem é de nós que duvida que nós estamos vivendo a noite? Parece que o certo, agora o errado, o errado está sendo aplaudido, aquilo que é correto para muitos está sendo vergonhoso, ao tempo que aquilo que é ridículo é o que tem sido ovacionado. Vejamos e analisemos, segundo a Bíblia, pelo Espírito de Deus, se nós não estamos vivenciando a noite. Quem é professor na área secular sabe do que nós estamos falando. De repente, na sala de aula, o adolescente começa a chorar, a criança começa a tremer, o jovem começa a ter convulsões na sala de aula, por causa de problemas familiares, por causa de problemas internos. De repente alguém corre na escola. O que está acontecendo? Uma geração que tem tudo a ponto e a hora, uma geração que vive o prazer,
Uma geração que não pensa em Deus, uma geração que não lê a Bíblia, uma geração que tem vergonha de Deus, mas que amam tatuar os seus corpos, entregar os seus corpos à prostituição, esculhambarem com o cabelo, fazerem uns cortes esquisitos, usarem roupas horríveis e vivem doentes, ao tempo que tudo que Deus quer é que nós andemos nas boas obras que Ele para nós preparou, que nós sejamos cheios do Seu Espírito Santo, que olhemos para a Sua palavra e vivamos nesse dia, embora sendo noite, mas nós vivamos como de dia, porque nós devemos andar como sóbrios e devemos andar como luz no mundo. Melhor do que isso, precisamos ser astros do mundo, precisamos ser coluna e firmeza da verdade, precisamos ser sal da terra, para que tudo não estrague de uma vez por todas. É só o que Deus quer. E alguém diz: não posso, não dou conta, não tenho como fazê-lo. Mas as pessoas conseguem viver prisioneiras de si mesmas, das suas mentiras, das suas invencionices, daquilo que pensam a sua mente, e não conseguem viver uma realidade tão próxima e tão simples, e querem viver uma ficção tão complexa e profunda, e continuam vazios. A Bíblia diz que, aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores. Olhando para esse texto, o Senhor da vinha, Deus, o mordomo, sem dúvida, Jesus Cristo, porque o próprio Cristo diz em João 5, 22 e 27: eu não vou julgar, mas meu Pai entregou a mim o juízo, então eu vou fazê-lo, farei pela palavra. Nós somos co-herdeiros com Cristo no reino. Ele veio para exercer algo na terra, exerceu, dando-nos o exemplo que é possível para nós, porque Ele tudo venceu e nós podemos vencer. O escritor de Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote insensível, pelo contrário, ele, como nós, viveu na terra e tudo foi tentado, mas sem nenhum pecado. Ele pode socorrer a qualquer pessoa que precisar ser socorrido por Ele. Se você precisa de socorro nesta hora da noite, o Senhor está aqui para socorrer, estender a mão e te tirar de onde quer que você esteja e socorrer. O texto sagrado diz que ele chama o mordomo e diz: pode chamar os trabalhadores, está na hora. Irmãos, a esta hora da noite, está tão perto do Senhor dizer: está na hora, chama-os. Eu quero lhe dizer e lhe fazer lembrar do que, embora Ele não chame a todos, nós precisamos lembrar que os últimos serão os primeiros. De repente você pode ser chamado essa noite, ou eu. Porque tanto no final do capítulo 19, que é o versículo 30, quanto também no capítulo 20, o versículo 16, dizem a mesma coisa. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O texto sagrado diz que chamou os trabalhadores, paga-lhes o salário. Agora faz o seguinte: começa pelos derradeiros até aos primeiros. Irmãos, entendamos uma coisa: no reino de Deus não é como no reino dos homens. No reino de Deus, quem quer subir tem que descer.
No reino dos homens, para voar, precisa de um helicóptero ou de um avião. No reino de Deus, para voar, são as asas da humilhação. No reino de Deus, para ser visto, precisa luzes, gelo seco, fumaça e uma capa de neon. No reino de Deus, você pode entrar no seu quarto, fechar a porta, porque há um Deus que te vira em secreto e recompensa todas as coisas. No reino de Deus, o que vale no reino dos homens, o que vale é o ter, mas no reino de Deus, o que vale é o ser. Enquanto as pessoas valorizam talentos, Deus valoriza caráter. No reino de Deus as coisas são diferentes do que a gente possa imaginar ou viver no reino dos homens. É o Senhor quem determina como é no reino, e a sua determinação foi: faz o seguinte, investe a fila. Quem era o último, agora vai ser primeiro. Quem era primeiro, agora será o último. Aí o versículo 9 diz: e chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, ou seja, os que chegaram às 17 horas, foram os últimos. Receberam quanto, igreja? Eu disse aos irmãos que só foi acertado o valor para o primeiro grupo. Então eles estavam lá trabalhando para receberem, e o valor estava certo. Mas os demais, eles foram trabalhar para não ficarem ociosos. Eles não sabiam quanto ganhariam. Eu vou lhe dizer de novo, eu não consigo lembrar de uma pessoa no reino que trabalha em prol de recompensas que estejam felizes. Eu não consigo lembrar de alguém que trabalha para Deus por gratidão que não seja feliz, realizado e tranquilo. O primeiro grupo foi por uma recompensa, os demais grupos seria por aquilo que lhe fosse justo. E se há alguém que pode agir com justiça, ele é Deus. É o Senhor. Irmão, é por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15:58, só precisa ser firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo de uma coisa, que quem trabalha no Senhor, quem trabalha para o Senhor, quem trabalha com alegria, quem trabalha com gratidão, quem trabalha não para receber, mas já trabalha agradecido porque já recebeu, porque nós já temos muito, o Senhor já nos salvou, já é o bastante, o restante é lucro. Nós temos alegria, irmãos, nós somos livres, nós estamos aqui livres e alegres, não há ninguém forçado aqui, nós estamos aqui porque nós amamos a Cristo, mas nós só amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Outrora nós éramos escravos, esta hora estaríamos vazios, e daqui a pouco, quando nós estamos indo para casa, tinha gente se preparando para sair para a festa, e olha que já estava sendo esporado, sendo cavalo do diabo desde a sexta ou quinta-feira. Aqui está tudo diferente, nós estamos descansados, tranquilos, viemos para cá, vamos já para casa, livres, tranquilos, porque Ele nos salvou, Ele nos libertou, o nosso nome está escrito no livro, há uma alegria na nossa alma, o Espírito de Deus se move em nós, e nós estamos aqui alegres, dizendo glória a Deus, porque Ele vive, e porque Ele vive, nós estamos crendo já no que vem amanhã. É muito privilégio. Versículo de número 10 diz: vindo porém os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. É aqui onde nós devemos perceber se nós estamos começando a adoecer. Qual era o problema que tinha
em eles ficarem cuidando, porque cuidar aqui é exatamente observar a vida alheia. E o pior é que eles não estão apenas observando a vida alheia, eles estão dizendo assim: eu acho que nós vamos receber mais. Irmãos, quando a gente começa com essas comparações, já é bom a gente suplicar a graça de Deus e o fruto do Espírito, porque isso não é coisa de Deus. No reino não tem mais nem menos. No reino todo mundo é servo e ele é senhor, ele manda, ele tem o poder, ele tem a autoridade, ele rege, ele domina. É ele quem distribui os talentos, é ele quem faz. Até a disposição que nós temos para fazer vem dele. Se ele não der, nós não temos. Até a saúde que nós temos para usar a disposição que ele nos deu vem dele, porque se ele não der, nós não temos. E nós já fazemos, porque somos salvos. E nós somos salvos por causa da graça e da misericórdia dele, porque se não fosse, não seríamos. Mas eles estão olhando, fazendo comparação, olhando a vida do outro e dizendo: o negócio vai ser melhor para nós, nós vamos receber mais. Aí diz o texto: ao contrário, mas do mesmo modo receberam a mesma coisa, foi um dinheiro cada um. Versículo 11: recebendo, murmuravam. Você está vendo que quem está de olho na recompensa nunca trabalhará legitimamente. Eles não receberam nem menos e nem mais do que foi acordado. O que foi acordado estava sendo pago. Mas porque olha grande e vê a vida dos outros e não está trabalhando legitimamente, feliz com Deus, sem estar de olho em recompensa, mas é gratidão a Deus. Porque quem trabalha assim, o que vem é lucro. Mas quem trabalha com olho e recompensa, todo tanto ainda é pouco, ainda é ruim, ainda não dá certo, ainda não era o que esperava. Porque ruim é não receber, mas eles receberam, mas não estão satisfeitos, murmuraram. E fizeram isso contra o pai de família. Todas as vezes que nós questionamos o trabalho do nosso irmão, não é o nosso irmão que nós questionamos. Todas as vezes que nós questionamos o ganho do nosso irmão, não é o ganho do nosso irmão que nós estamos questionando. Nós estamos questionando aquele que o alistou para a obra e aquele que está lhe recompensando para a obra. Se eu tenho capacidade para um talento, eu vou desenvolver o meu talento. Quem sabe se Deus não vê ou produz em mim capacidade para me dar mais dois e me acrescenta? E se não, eu vou trabalhar com meu com toda a alegria. E no final, eu terei recompensa tanto quanto aquele que tinha muitos outros talentos. Aqui está claro, pelo amor de Deus. Alguém começou às 6 da manhã, alguém começou às 17 horas, mas todo mundo estava recebendo a mesma quantia. Por que nós vamos discutir e brigar se eu não levo o nome, eu não ajudo, e esse nome tem que ser para A, esse nome tem que ser para B? Não há nenhum outro nome dos que nasceram, disse Paulo, dos que estão vivos e dos que nascerão. O nome que está sobre todo nome é o nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Nele todos se submetem. É esse nome que nós trabalhamos para vê-lo brilhar. O texto diz, irmãos, no versículo de número 12, dizendo estes derradeiros, trabalharam só uma hora. Ah, meu Deus, que perturbação. Eu disse que há possibilidade de na igreja haver todos esses grupos. Por quê? Você lembra do filho pródigo? Eu não estou falando do mais novo que saiu de casa, estou falando do mais velho que nunca saiu de casa, mas que estava lá todo jururu e encabulado, porque o que estava perdido voltou e desancou.
Irmão, tem gente zangada, porque alguém voltou para casa e está produzindo. Enquanto a alegria do reino é independentemente de quem voltar, nós vamos dizer glória a Deus, mais um chegou, glória a Deus, mais gente para cima da força, glória a Deus, porque está vindo mais gente. Mas é possível que alguém se entristeça porque alguém chegou. É possível que alguém se entristeça porque alguém já está desenvolvendo algo. E quem estava mais tempo não está desenvolvendo absolutamente nada, porque infelizmente não quer. O texto sagrado nos diz que eles questionaram, mas foi só uma hora. E agora tu os igualaste conosco. Irmão, quem no reino não quer ser igual é alguém que está com um sério perigo de estar com ciúmes e inveja no coração. Eu acho lindo quando o evangelho penetra na vida do ser humano, porque os discípulos de João, eles chegaram e disseram assim: ô João, tem um negócio errado. O que foi? Tem um tal de Jesus aí que ele batiza mais gente do que tu. É verdade, não é ele mesmo que batiza, mas ele tem uns seguidores que batizam. Aí João disse: é mesmo, deixa ele crescer e deixa eu diminuir. Aí eles disseram: não deu certo, vamos lá tuzigar o outro. Chegaram lá e disseram: Jesus, tem um tal de João Batista aí que... Jesus disse: é mesmo? Deixa eu dizer, nascido de mulher, nem eu sou maior do que ele. Ele é o maior nascido de mulher. Agora, se derem conta de serem menor no reino, todos estes serão maior do que João Batista. Ô irmão, o reino é totalmente diferente do que a gente pensa. O texto sagrado está dizendo que eles acharam ruim porque foram igualados. Aí eles disseram assim: nós suportamos a fadiga e a calma do dia. Eles queriam cobrar até a brisa do dia. É verdade, quando nós começamos a trabalhar, o sol não estava ardendo, só que ele começou a arder, mas a gente suportou a calma, a fadiga. Irmãos, quem trabalha por recompensa, até quando tudo está bom, ele está reclamando e está cobrando. É por esse motivo que tem um monte de gente no ministério, na igreja, exercendo trabalho e doente. Você lembra de Paulo, quando em 2 Coríntios 12:15 ele diz assim: eu vou continuar amando vocês, ainda que por vocês eu seja menos amado. Irmão, eu prego todo dia, eu aconselho todo dia, eu visito sempre que preciso. Eu tenho o prazer de atender a todos sorrindo. É porque o amor de Cristo está na minha vida. E eu amo os irmãos, independentemente dos irmãos me amarem. Não muda nada. Semana passada alguém disse: eu não gosto do pastor José Luiz que acha aí o ponto. Se prega todo dia. Não muda nada para mim. Eu vou continuar pregando todo dia. Quer pregar? Vá para as congregações. Domingo, uma hora dessa, estão chorando lá por um pregador. Tem gente que a essa hora do campeonato já cantou os hinos tudinho, já pregou a mensagem tudinho, já deu oportunidade até para os cachorros que passando na rua e diz: meu Deus, vai dar 8h30. E eu estou aqui, estou longe de terminar, já é 8h25. Aí como é que eu dou conta de pregar todo dia? Mas eu faço isso com um amor tão grande, com uma alegria tão grande. Alguém me diz assim: tu não cansa não, tu está aqui pregando, tu viaja para pregar, volta para pregar. E irmão, faço isso com amor. Ainda que o corpo físico canse, ainda que a garganta fique enlouquecida, mas todos os dias há um renovo de Deus na vida.
ferida na alma. E alguém diz: aquela mensagem de ontem falou comigo, Deus me renovou através daquela mensagem. Aí chega o outro e diz: tu não está com nada, eu não gostei daquela mensagem, mas aí eu vou seguindo, porque eu estou fazendo por amor, no propósito de agradar a Deus, em contraste, em recompensa, aquilo que Ele já fez por mim. Então, independentemente de você me amar, de gostar de ouvir ou não, eu estou fazendo a obra do Mestre, fui avistado para isso. Eu não sei a que hora do dia eu entrei, mas eu vou trabalhar até o último momento, porque eu sei que haverá uma prestação de conta enquanto ela chegar. Eu quero apresentar alguma coisa diante dele. Se vão receber alguma coisa, não, isso não importa. Só o privilégio que Ele já me deu de trabalhar para Ele já é muito. Eu não vejo dignidade em mim para isso. Então só esse privilégio é muita coisa. As pessoas que adoecem é por causa disso. É porque elas estão esperando um retorno que pode ser que nós não tenhamos aqui. Verdadeiros homens e mulheres de Deus são heróis sem medalhas. As pessoas notáveis no mundo cristão e até na Bíblia Sagrada morreram sem saber disso. Depois que morreram 20, 30, 40, 50 anos, alguém resgatou essa história e diz: olha, era um servo de Deus, era um homem de Deus, mas quando em vida estavam como nós, não valiam nada. Paulo diz: nós somos considerados o lixo desse mundo, somos a escória. Mas Paulo sabia o que estava fazendo, para quem estava fazendo, qual o objetivo que ele estava fazendo. O texto sagrado diz o seguinte, versículo 13: mas ele respondendo disse: a um deles, amigo, eu não estou te fazendo nenhuma injustiça. Nós não combinamos, ajustamos. Tu ajustou comigo e eu contigo, que seria um dinheiro. Versículo 14: toma o que é teu, rapaz, e sai da minha presença. Não é isso que eu quero dar. Irmãos, olha isso aqui. Eu quero dar. Você e eu não merecemos. Foi Ele quem quis dar. Se tu tens uma voz, foi Ele quem quis dar. Se tu tens uma profissão, foi Ele quem quis dar. Se tu pregas, foi Ele quem quis dar. Se tu cantas, foi Ele quem quis dar. Se tu toca, foi Ele quem quis dar. Não tem merecimento, não tem inteligência, não tem braço forte. Nós só estamos aqui porque Ele quis dar. Dê graça a Ele, glorifique a Ele e use o que Ele quis dar. Porque nós não sabemos por quanto tempo Ele quis dar. E pode ser que Ele requeira qualquer hora dessa. Eu quero dar a este derradeiro do mesmo tanto que eu dei para ti, rapaz. O versículo de número 15. Ou tu acha que eu não tenho direito de pegar o que é meu? Isso é mal até hoje, né? Tu fica com raiva só porque eu sou bom. Irmão, você que acha que é bem bonzinho, que nasceu numa família evangélica, nunca viveu no pecado, dê graças a Deus, foi Ele que quis dar. Mas não despreze quem, mesmo que tenha até nascido no lar evangélico, mas saiu, foi lá nas fossas, foi lá nas fontes rotas, foi lá no esgoto. Critique não, porque da mesma forma que Deus deu para ti, Deus deu para ele ou para ela. Não fique chateado porque Deus é bom, porque Ele é bom mesmo. Ele salva quem talvez nós não salvaríamos. Ele usa quem talvez não queríamos nem perto de nós. E Ele abençoa quem Ele quer abençoar. A corrida não é do que corre, mas é de Deus que quer dar a vitória para o corredor. A salvação não é de alguém como jovem rico. O que é que eu posso fazer bem para ser salvo?
Jesus disse: eu dou para quem quero, eu restauro a quem eu quero, e nós não precisamos ter olho mau para quem Deus teve o olho bom para abençoar. Afinal de contas, todos nós aqui somos alvo do olhar bondoso do Senhor Deus. Não fosse Ele olhar para nós misericordiosamente, nós não estaríamos aqui. Para encerrar, assim os derradeiros serão primeiros, e também os primeiros serão derradeiros. Tem gente que está há 60 anos trabalhando para Deus. Para quê? Para se aparecer, se amostrar. Vai ser o último. Aí teve gente que chegou, aí chega e diz: Senhor, eu não sou nem digno, eu estava lá no lixo. Eu ainda sinto que estou fedendo a lixo ainda. Às vezes há quem critique as pessoas que se sentem pecadores. Você sabia que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos nossas falhas? Você sabia que quando alguém acha que está puro, santo, é porque está bem distante de Deus? Porque não há um só ser vivente que, se aproximando de Deus, não se considere um verme. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós sentimos as nossas misérias, e é por isso que nós recorremos ao perdão, à misericórdia e à graça de Deus. Todos nós, quando nos aproximarmos mais de Cristo, nós sentiremos as nossas misérias, defeitos e falhas. Se nesta noite tem alguém que se sente assim e quer se reconciliar com Deus, que aceitar a Jesus Cristo, a oportunidade é essa. Nosso tempo se foi, nós não vamos demorar, mas se você quer Jesus como Senhor e Salvador, a oportunidade é essa. E é só o Senhor Jesus que pode salvar a sua vida e a minha vida, em nome de Jesus. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando. Onde tem mais alguém para Cristo? Transladar, se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Os gemidos vão subindo, é a festa celestial, todo o céu está se abrindo, no bem-vindo sem igual, para o som de muitas águas, nós ouvimos entoar, aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o ar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos cantar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Tem mais alguém para Cristo? Volte amanhã e curte bem sim. Querido Senhor e maravilhoso Deus, aqui está esse teu filho, que arrependido volta-se para ti, entendendo que já a noite está tão perto da tua volta. Firma-o no teu caminho, dá-lhe a tua graça para que permaneça até o dia do arrebatamento. A todos nós que servimos a ti, que estamos aqui na tua casa, ó Deus, Espírito do Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações.
Faz-nos entender que nós não estamos no ringue, embora estejamos correndo a carreira que nos está proposta, mas não é com o propósito de ultrapassar e nem de chegar primeiro. O propósito é de chegarmos juntos ao alvo que o Senhor estabeleceu para todos nós. Assim nos dá da tua graça, para que, ombreados, ajudemos uns aos outros e vivamos unidos para ti, para o teu louvor e para a tua glória. Abençoa toda a tua igreja e o povo que te ouviu atentamente. Leva-nos aos nossos lares, nos dá uma noite na tua paz. Enquanto o nosso corpo descansa, guarda o nosso local de descanso, ministrando ao nosso espírito, alma, mente e coração, para que estejamos ligados contigo. Se vieres esta noite, queremos encontrar contigo com o corpo glorificado. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as santas consolações do Teu Espírito Santo seja conosco não somente agora, mas sempre. Toda a igreja diz: a paz do Senhor a todos.